Olá pessoal, tudo bem? Professor Álvaro, o seu professor de ciências, e aqui a gente vai iniciar um assunto que é falar sobre o sistema imunitário, certo? Então, assim, antes de eu começar a falar do sistema imunitário, a gente sabe que o nosso corpo, na verdade, ele vai sofrendo aí constantemente, né, alguns ataques, né, de micro-organismos ou até mesmo que eu posso dizer para vocês de substâncias tóxicas do ambiente, tá certo? Então assim, se quando, por exemplo, se uma pessoa, quando uma pessoa morre, o seu corpo ele se deteriora. Então, com essa morte, o corpo humano ele fica sem meios para se defender desses ataques. Então, o seguinte, e isso não vai ocorrer com os seres vivos. Por quê? Porque os seres vivos, eles estão o corpo estando saudável, né? A gente vai perceber que nós vamos contar com o sistema imunitário, que é exatamente especializado aí na defesa do organismo, certo? Então, pessoal, esse sistema imunitário, ele me dá a certeza de uma coisa, que ele vai ser capaz de identificar e de combater a maior parte, que podemos dizer, de invasores que tentam parasitar ou agredir o corpo, tá certo? O corpo humano. Então a gente tem mais ou menos essa ideia aí, tudo bem? Vamos começar a falar aqui um pouquinho aqui dos componentes do sistema imunitário. Meus amigos, a gente sabe que o sistema imunitário ele vai ser formado aí por células, certo? Por substâncias e eu tenho também por órgãos, que eu vou chamar de órgãos especializados. Especializados em quê? Na defesa do organismo, ok? Na defesa do organismo. Então aqui, vamos começar a falar um pouquinho das principais substâncias, né? Que a gente tem, que a gente conhece. Nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter aqui os anticorpos, ou também chamamos de imunoglobulinas, né? Nós vamos ter as células, nós temos os dois tipos, os leucócitos e os linfócitos, e eu vou falar de órgãos também no caso, que são esses órgãos que fazem parte do sistema imunitário. A pele, o baço, o timo, o fígado, o apêndice, a medula óssea, enfim. Pessoal, eu coloquei bem aqui embaixo para vocês terem uma... Ver se eu consigo reduzir aqui um pouquinho. Eu coloquei aqui, ficou um pouco grande aqui, mas assim, nós temos aqui um esquema de um corpo humano, né, mostrando aqui pra gente algum desses órgãos aqui, né? E aí vocês podem observar que nós temos aqui a pele, né, o maior órgão do corpo humano. A gente sabe que a pele ela vai atuar numa proteção exatamente para esses micro-organismos patógenos. Nós temos também aqui que nós chamamos a região das tonsilas, né, pessoal? Essas tonsilas, elas podem ser também chamadas de palatinas, certo? Ou também chamamos de amígdalas, certo? Ou amígdalas, aquelas que a gente já conhece. Então essas amígdalas, elas são estruturas que eu posso dizer para vocês que elas vão estar presentes na orofaringe, que na verdade é um percurso entre a boca e a faringe. Então, essas tonsilas, elas são estruturas, né, que atuam nessa produção de anticorpos para combater esses organismos, nós digamos assim, patogênicos, ok? Nós temos aqui, ó, deixa eu ver outro aqui, o timo. O timo aqui é outra estrutura, é uma glândula também linfóide, certo? Que podemos dizer que é uma glândula linfóide primária, porque ela está especializada no sistema imunológico e ela tem uma função. Qual é a função do timo? É a maturação dos linfócitos T. Tudo bem? Então falou de linfócitos T, maturação, produção vai ser nessa região do timo aqui, beleza? Outro órgão aqui também que está presente nessa região aqui do sistema imunitário, nós temos o baço.
O baço, pessoal, ele já fica aqui nessa parte superior esquerda do abdômen, né? Podemos dizer que ele é o maior órgão do sistema imunitário, certo? E aqui ele tem uma função. Qual é a função do baço? É filtrar o sangue, né? E eliminar os glóbulos vermelhos, ok? Mais ou menos isso. Tudo bem, pessoal? Podemos ter glóbulos vermelhos também que são lesionados, e enfim. E aí eles fazem essa armazenagem de glóbulos brancos. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Nós temos outro órgãozinho aqui, ó, que dá pra gente ver aqui, que é o apêndice. Professor, eu não sabia que o apêndice também era um órgão que fazia parte. Mas assim, pessoal, o apêndice, na verdade, ele já serve mais ou menos para povoar o sistema digestivo com bactérias que acabam colaborando com o sistema imunológico. Tudo bem? Mais ou menos nessa região aí. Tranquilo? Beleza? E, pois bem, vamos... Eu vou voltar agora lá, deixa eu ver que já tem outro para mostrar. Deixa eu ver. Ah, bem aqui também, pessoal. A medula óssea. Meus amigos, a medula óssea é o que nós chamamos praticamente de tutano, né? Que é um líquidozinho gelatinoso, né? Que acaba preenchendo essas cavidades internas de alguns ossos, certo? Então, qual é a função da medula óssea? A função é exatamente a fábrica, né? A fabricação de hemácias. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? E aqui eu tenho alguns vasos linfáticos que vocês estão mostrando essas redes que estão aqui, ó, né? Que eu tenho esses vasos linfáticos no corpo, que são esses canais que vão transportar a linfa exatamente no corpo dos animais. A gente vai começar a falar isso aí de um por um, tá bom? Vou voltar agora lá onde a gente iniciou, né? Onde a gente estava falando aqui de principais substâncias do corpo. Meus amigos, então, assim, o que eu estava falando para vocês, que quando nós falamos de substâncias, eu tenho os anticorpos. Então, os anticorpos aqui, que a gente também está chamando isso aqui de imunoglobulinas, elas acabam sendo proteínas que vão estar presentes no plasma sanguíneo, tá certo? Eles vão estar presentes no plasma, tranquilo? Aqui eu tenho as células, certo? Vou falar aqui das células. Nesse caso aqui eu tenho os leucócitos e os linfócitos, ok, pessoal? Então, essas células componentes do sistema imunitário aqui, quando eu falar de leucócitos, né, eu estou me referindo, pessoal, aos glóbulos brancos, certo? Que aí eles podem ser classificados em neutrófilos e também chamamos de macrófagos. Podem ser classificados em neutrófilos ou também de macrófagos. Tranquilo, meus amigos? Certo? Então, eles acabam englobando aqui, ou seja, digerem ou acabam destruindo os micro-organismos invasores por fagocitose. Professor, eu não sei o que é fagocitose. Meus amigos, fagocitose, quando eu falo de fagocitose, eu estou me referindo a uma célula que usa a membrana plasmática para englobar partículas grandes. Isso por fagocitose, certo? Então aí no sistema imunológico, né, de organismos multicelulares, como o nosso caso, né, o nosso corpo, a fagocitose ele é um mecanismo que vai, verdade, remover certos patógenos. Se eu falasse de pinocitose, eu já tenho uma célula que engloba uma substância, qualquer substância em estado líquido, certo? Não por difusão, mas por, na verdade, transporte ativo. Isso aí vocês acabam vendo isso aí com mais detalhe mais na frente. Tudo bem? Então, tudo bem. Eu falei aqui para vocês dos leucócitos, né? E aí eu tenho os linfócitos, certo? Os linfócitos,
eles vão ter uma função aqui, que é na verdade a produção dos anticorpos. Ok, meus amigos? Então essa vai ser as células. E aí os órgãos, como eu já falei para vocês, né? E aí eu coloquei alguns aqui. Eu coloquei a pele, coloquei o baço, o timo, o fígado, né? Então aí eles fazem parte desse sistema linfático também, certo? Eles vão compor, melhor dizendo, esse sistema imunitário, né? Tranquilo? E aqui eu tenho também, sem deixar de falar, também dos vasos linfáticos, né, pessoal? Então a gente vai começar a falar um pouquinho aqui desses vasos linfáticos. E aí eu tenho uns linfonodos e tenho a linfa, certo? Professor, o que vem a ser esses linfonodos, né? Gente, esses linfonodos, eles são encontrados em áreas onde os vasos, podemos dizer assim, os vasos linfáticos, eles se ramificam com o pescoço, com as axilas e também as virilhas, ok? E o que vem a ser a linfa, né? Professor, o que é a linfa? A linfa é um líquido que vai constituir, que ele é constituído por parte, digamos assim, do plasma sanguíneo e também por glóbulos brancos que acaba circulando aí por esses vasos, certo? Os linfonodos, eles já chegam a ser até pequenos, eles são pequenos órgãos, digamos assim, arredondados, que além de funcionar como filtros, filtros de linfa, né, filtros da linfa, eles contêm esses leucócitos que atacam e vão destruir alguns organismos causadores de infecções, né? Então, eu posso dizer para vocês que os linfonodos eles acabam sendo conectados entre si por uma extensa rede que nós chamamos de vasos linfáticos, como eu falei para vocês anteriormente, certo? Então, a gente vê também um exemplo que eu posso dizer para vocês que acaba sendo um procedimento comum em exame médico, a observação de tonsilas, né? E a palpação do pescoço aí da pessoa que está doente ou do paciente para verificar se os linfonodos eles estão inchados, né? O que pode indicar uma infecção próxima ali dessa região examinada. Tudo bem, meus amigos? Tudo tranquilo até aqui? Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho aqui de mecanismos de defesa, certo? Então, gente, esses mecanismos de defesa, como nós chamamos de mecanismo de defesa imunitário, eles acabam sendo de dois tipos. Eu tenho aqui os de defesa, que eu chamo de defesa imunitária primária ou inatas, né? E eu tenho aqui as defesas imunitárias secundárias, certo? Podemos chamar de secundários ou adquiridos. Então, na defesa primária, que eu vou chamar imunitária primária ou inata, como o nome já diz, elas estão presentes ao nascimento, certo? E são as primeiras barreiras, na verdade, que os elementos estranhos eles acabam encontrando ao penetrar no corpo humano, certo? Então, essas respostas que essas barreiras acabam dando a esses agressores, esses patógenos, são imediatas, certo? E acabam sendo não específicas, melhor dizendo, certo? Podemos dizer assim, qualquer elemento estranho que entra no organismo. E aí eu posso ter barreiras que eu vou chamar de inatas, certo? Professor, mas você podia me dizer, quando você fala de defesa imunitária primária, que você acabou de dizer que são aquelas que estão presentes ao nascimento, você poderia me dar um exemplo de quais são essas barreiras? Sim, pessoal. Eu tenho aqui, ó, a pele. A pele é uma delas. A pele. Eu tenho aqui a saliva. A saliva também acaba sendo. A lágrima também é outra função importante, ok? Acaba sendo. O muco, o suco gástrico. Eu tenho até também os chamados processos inflamatórios. Como assim, professor? Processo inflamatório? Sim. Se você for observar, um exemplo assim vamos dar um exemplo assim. Quando você
Você olha alguma parte do seu corpo que está vermelho, aquela vermelhidão, aquele inchaço, fica, às vezes a temperatura fica elevada, sentindo dolorido, né? Ali pode ser que ali, naquele caso, daquela inflamação, está tendo até um combate a elementos agressores ali, certo? Tranquilo, pessoal? Um outro exemplo que eu falei foi a respeito da lágrima. Por que, que a lágrima e algumas glândulas salivares elas são importantes? Porque, na verdade, eles acabam produzindo, melhor dizendo, eles acabam produzindo enzimas, né? Na verdade, contém enzimas que podem destruir bactérias, certo? E aí a gente já... Professor, e a pele? Como eu já falei para vocês, a pele é considerada uma das principais barreiras contra esses invasores, porque na pele a gente sabe que existe lá uma proteína chamada de queratina, né, em sua superfície, que ela acaba tornando isso aí impermeável à pele, né? E também vai produzir substâncias que acabam inibindo aí o crescimento de alguns micro-organismos. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos lá. Então aí a gente já viu aí as defesas imunitárias primárias ou inatas, são aquelas que a gente já nasce com elas, né? São as primeiras barreiras que a gente tem no nosso corpo, né? Que vai servir aí para proteger a gente contra esses agressores. E o outro exemplo, eu tenho aqui as defesas imunitárias secundárias, né? Secundárias ou adquiridas. Pessoal, aqui nesse caso aqui, já são aquelas que o sistema imunitário ele acaba produzindo, ou seja, ele produz os anticorpos em resposta de algum elemento estranho, ou seja, um antígeno que entrou em contato com o seu corpo, um antígeno específico. Então esse tipo de mecanismo aqui, ele não tem aquela ação imediata, né? Há um tempo aqui que entre a invasão de antígeno e a resposta imunitária, que o organismo acaba desencadeando, ele pode demorar um pouquinho aqui para combater, tá certo? Então, para que o corpo aqui, se eu falasse para vocês, para o meu corpo se defender de vírus, se defender de bactérias ou até, podemos dizer, fungos patogênicos, ele precisa entrar em contato com o invasor. Esse invasor, eu sempre vou chamar esse invasor de antígeno, certo? Para depois, somente depois, produzir algumas células, né? Células ou que nós chamamos de anticorpos, que são capazes de combater esses invasores, certo? Então aí eu chamo, a gente vê muito isso aí falar, né, que a capacidade de responder a esse invasor, né, quando ele entra em contato com o corpo, ele fica na memória do sistema imunitário, certo? Que aí já acaba favorecendo uma ação rápida do organismo diante de um antígeno. Então, quando você toma uma vacina, aí quando o antígeno ele acaba entrando em contato com o corpo, aí na verdade acaba desencadeando, né, o sistema imunitário. Beleza, meus amigos? Então aí é o chamado defesa imunitárias secundárias adquiridas, certo? Que são aquelas que o sistema já produz, o sistema imunitário já produz, né? Já produz os anticorpos em respostas aí a elementos estranhos. Vamos lá. Meus amigos, aí que eu já falei para vocês de alguns órgãos. E aí a gente vamos falar aqui um pouquinho de aquisição de imunidade. Muito bem, eu separei aqui alguns. Ó. Primeiramente eu tenho aqui a imunização natural ativa, nós vamos falar aqui. O que é imunização natural passiva? Também vamos falar. Imunização artificial ativa e também imunização artificial passiva. Pessoal, assim, são comentários, né? Quero passar para vocês o seguinte. Quando eu falo de imunização ou aquisição de imunidade, a gente sabe que ele acaba acontecendo de uma forma natural ou também de uma forma artificial. E ainda ela pode ser passiva e pode ser ativa. O professor poderia explicar melhor? O seguinte, pessoal, imunização natural ativa, quando eu falo isso aqui, na verdade ela ocorre quando o contato com o antígeno, né,
ele faz com que o organismo ele responda, né, formando anticorpo específico aí para a defesa, certo? Isso é que eu chamo de imunização natural, o nome já diz, né? Uma imunização natural, ok? Então, se o organismo ele teve contato com o vírus, por exemplo, dá um exemplo, o vírus da catapora, né? Então, houve uma produção de anticorpos específicos que os combateram, né? Que serve para combater aquele tipo de vírus, certo? E aí, se eu falar para vocês, anos depois, né, por exemplo, a cura da doença, o corpo ainda tem memória do processo de formação daqueles anticorpos? E ainda, vai adquirir imunidade contra essa doença? Sim, pessoal, certo? Então, se, por exemplo, se algum dia, né, o organismo entrar em contato com um micro-organismo causador da catapora, o corpo com certeza ele vai reagir, né, certo? Para essa infecção, para esse antígeno. Tudo bem? Isso é o que nós chamamos de imunização natural ativa. Bem tranquilo, né, pessoal? Então aí a gente sabe que essa resposta com os antígenos fazendo que o corpo responda, né? Pois bem, aí eu tenho aqui o chamado imunização natural passiva, o que vem a ser a imunização natural passiva. Pessoal, ocorre aqui, no caso é o seguinte, aqui eu vou ter anticorpos para determinados antígenos, e aí eles vão ser introduzidos no corpo de uma pessoa ali e tal. Por exemplo, no caso da amamentação, né, dentro de uma criança. Então, a grande quantidade de anticorpos ali, que corresponde à memória do sistema imunitário, que a mãe desenvolveu ao longo da vida, ele acaba passando para o leite, principalmente o que nós chamamos de colostro, né, para o corpo da criança, e aí vai garantir essa imunidade contra várias doenças nos primeiros meses de vida, certo? Professor, o colostro, o que é colostro? Colostro é uma secreção que é produzida aí pelas glândulas mamárias lá nos primeiros dias após o parto. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? E essa imunização artificial ativa? A imunização artificial ativa, ela é feita, aqui onde a gente fala da vacinação, tá bom? Esse nome artificial ativa, aqui eu tenho a presença da vacinação. Então, a gente sabe que a vacina ela é formada por antígenos que são capazes de estimular essa produção de anticorpos específicos lá no corpo humano. Então, esses antígenos que ficam lá na vacinazinha, eles são semelhantes, ou seja, acabam sendo até idênticos aos dos organismos que acabam causando a doença nos primeiros meses de vida. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então aí, professor, mas vacina, mesmo que tenha esses antígenos assim, é perigoso? Apesar de tomar vacina, não, pessoal, acaba sendo inofensivo, tá bom? Ela só vai servir lá para estimular a vacina, a produção desses anticorpos. Tipo, é como se estivesse dizendo assim, olha, eu estou aqui, e aí chegando algum patógeno, ele acaba já respondendo isso aí, tudo bem? Devido, ou seja, como um assanhamento ali, foi colocado um antígeno ali para poder produzir o seu corpo, acabar produzindo mais, mexendo com os anticorpos e protegendo cada vez mais o corpo ali para alguma eventual doença. Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos lá. E aqui eu tenho uma passiva, né, pessoal? Pois bem, pessoal, falamos aqui da imunização artificial ativa, falamos da vacinação, né, vacinação da população, né, que aí a gente sabe que essa vacina, ela acaba evitando aqui, por exemplo, uma ocorrência de alguma epidemia, né, principalmente essa que nós estamos passando hoje, né, e a gente vai ver o seguinte, que a vacina, pessoal, ela vai apresentar várias vantagens. Eu posso até dizer para vocês que vantagens econômicas, melhor dizendo, porque além de ser mais barato,
podemos dizer assim, né? É mais barato prevenir do que tratar uma doença, certo? Então a gente vai ver isso aí, né? A gente já está sabendo que existe isso aí, essas vacinas, elas são importantes para o corpo, tá bom? E agora, principalmente agora, nessa pandemia aí do coronavírus que nós estamos passando, beleza? Pessoal, vamos ver aqui imunização, que eu vou chamar imunização artificial passiva. Meus amigos, essa aqui, na verdade, ela vai ocorrer quando uma pessoa ela recebe anticorpos, digamos assim, artificiais, né? Então, por exemplo, por uma transfusão de sangue, ou também até por aplicação de soros, que também são medicamentos que são produzidos aí em laboratórios. Então, tanto sangue, quando eu falar tanto sangue como soro, eles vão ter grande quantidade de anticorpos. Então, alguns exemplos, professor, que você podia colocar aqui, por exemplo, eu tenho aqui, se eu fosse falar para você, o soro antitetânico, né? Soro antitetânico, né? E eu tenho também os chamados soros antiofídicos. Antiofídicos são aqueles que servem contra o veneno aí de serpentes, tá bom? Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, pessoal, aqui a gente viu, né? A gente falou um pouquinho aqui do sistema imunitário, né? Abordamos aqui alguns pontos principais que eu achei interessante para vocês, né? Acabei fazendo aqui um resumo, né? Mas vocês podem estar pesquisando aí na internet, buscando algum livro didático que fale desse conteúdo. E aí depois que vocês fizerem a leitura, né, desse material didático que vocês têm em mãos, vocês vão para a videoaula, vocês podem assistir mais de uma vez, pode aproveitar o máximo de tempo que vocês tiverem aí. E aí, pessoal, vou passar para vocês eu quero que vocês façam para mim, desde já, uma pesquisa sobre doenças do sistema imunitário, né? Vocês vão pesquisar em alguma fonte, né, alguma doença, por exemplo, vocês podem lá tentar pesquisar a causa da leucemia, né? E aí também que faz parte lá de doenças do sistema imunitário e também até a própria AIDS, né, o HIV. Vocês podem estar fazendo essa pesquisa e depois vocês vão mandar para mim aí no dia que for para fazer a devolutiva dessas atividades, tudo bem? Então, meus amigos, por aqui eu me despeço de vocês. Bons estudos, bom trabalho também. Espero que todos tenham uma boa postura em relação quando tiver com o celular. Tente ficar alinhado na cadeira, tá bom? Para não ficar curvo. Tente assistir essas aulas num lugar que seja mais iluminado. Como vocês recebem muitas aulas pelo celular de outras disciplinas, depois de assistir uma aula, dá uma descansada, 10 minutos, dá uma caminhada, dá uma alongada, depois volta, tá certo? E tenta se organizar. Anota tudo no caderno e faz tudo, se organiza, pessoal. Então, gente, qualquer dúvida, estou no privado e a gente se vê nas próximas aulas. Valeu, pessoal!